Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o tema do vídeo é: qual a diferença entre arquitetura e designer de interiores? Vou dar o meu ponto de vista aqui, porque a maioria dos vídeos que eu vejo que tem aqui no YouTube são vídeos que geralmente são arquitetos que estão falando sobre a diferença entre arquitetura e design de interiores. E resolvi fazer esse vídeo dando a minha opinião como designer de interiores, o que eu vejo da diferença das duas profissões e a prática também, como que funciona. A principal diferença que a gente começa avaliando é em relação às faculdades, né? A gente sabe que a faculdade de arquitetura ela tem 5 anos de duração, enquanto a faculdade de design de interiores, geralmente, se for uma graduação, vai durar 4 ou 2 anos, de 2 a 4 anos, né? E tem os cursos técnicos e tecnólogos, que eu acredito que seja em torno de 2 anos, 2 anos e meio, né? Outro ponto também em relação ao que você estuda nessas faculdades, né? A gente sabe que a faculdade de arquitetura você vai aprender a como desenvolver uma casa, como construir uma casa, vai aprender princípios básicos de materiais, ventilação, iluminação natural, urbanismo, porque a faculdade de arquitetura não é só arquitetura, mas é arquitetura e urbanismo. Você vai aprender também sobre a história da arquitetura, a história da arte e vai também fazer matérias de arquitetura de interiores. Pelo que eu sei e pesquisei, na arquitetura você vai fazer apenas uma matéria em um semestre sobre arquitetura de interiores, enquanto o designer de interiores, que é a especialização mesmo em interiores, você vai passar ali 2 ou até 4 anos estudando sobre interiores, né? E a grade vai variar ali da faculdade, mas geralmente a gente estuda história da arte, história do mobiliário, desenho técnico, como desenvolver um projeto, layout. Enquanto o arquiteto, ele vai estudar interiores apenas em um semestre, lógico que tem outras matérias, né, iluminação, paisagismo, que são coisas que a gente também estuda no design de interiores e que você tem matérias na arquitetura, mas é bem diferente, né, a questão do interiores. Mas um ponto importante que a gente também precisa falar é sobre a prática dessas duas profissões do mercado de trabalho, porque a gente sabe, e isso eu sempre bato aqui e falo com vocês, que a faculdade sempre ensina pra gente o básico do básico, né? E quando a gente trabalha no mercado, seja ali CLT, numa empresa ou de forma autônoma, é que a gente aprende como funciona o mercado de trabalho na prática. Agora, falando em relação à prática da profissão, no dia a dia, após a formação, a gente tem que pontuar uma coisa. O arquiteto, quando ele se forma, ele pode emitir uma responsabilidade técnica, que é um documento que ele emite pelo conselho dele, que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ele pode emitir essa responsabilidade tanto para projetos como para obra, né? Então, se ele fizer um projeto ali de arquitetura ou de interiores, ele pode emitir essa responsabilidade, que ele é responsável por aquele projeto que ele fez. Assim também, se ele fizer a obra ou acompanhar a obra, ele pode também emitir uma responsabilidade técnica para aquela obra. Já o designer de interiores, gente, tem uma questão que ainda está em processo, que é, antes nós não podíamos emitir nenhuma responsabilidade técnica, porque o design de interiores não tinha nenhum conselho, a gente só tem, né, na verdade, a Associação Brasileira dos Designers de Interiores. Mas, recentemente, há 2 anos atrás, nós conseguimos entrar no CREA, que é o Conselho de Engenharia, e que agora nos respalda. E os designers de interiores vão poder também emitir a sua responsabilidade técnica por projeto. Só que entra um parêntese muito importante, a gente só pode emitir essa responsabilidade técnica para projetos, né, e acompanhamento de obras que nós podemos fazer, ou seja, que a faculdade nos respalda para isso. Ou seja, se eu quiser quebrar uma parede, mexer em alguma coisa estrutural, eu não posso emitir uma responsabilidade técnica para isso. Eu vou precisar de um engenheiro, de um parceiro ali, de alguém que vai acompanhar aquela obra para poder me dar esse respaldo técnico e me permitir fazer essas intervenções estruturais em um ambiente. Aí entra uma questão muito assim, que eu sempre penso, né? Como eu comentei com vocês, a faculdade de arquitetura, ela dá o básico do básico do básico de interiores para o arquiteto. Mas muitos arquitetos migram para o design de interiores, trabalham nessa área de interiores. Por quê? Porque geralmente durante a faculdade eles conseguem um estágio de outros arquitetos que trabalham com isso, ou seja, eles acabam aprendendo ali no dia a dia como fazer um projeto de interiores. Outro ponto é porque às vezes a pessoa realmente quer trabalhar com interiores, porque, vamos combinar?
Fazer o projeto de arquitetura é uma coisa, agora fazer um projeto de interiores, onde você define tudo. Quando você tem um projeto pronto ali, é uma coisa que te encanta, que você fica apaixonado, porque de fato é a área mais bonita de se trabalhar nessa área de arquitetura e interiores. Então, muitos profissionais migram de fato para essa área. Se formam em arquitetura, fazem uma especialização, ou até fazem o design de interiores e vão trabalhar nessa área. Mas muitos não sabem, não são especialistas, não estudaram, nunca trabalharam com isso e começam a trabalhar com design de interiores e começam a fazer um monte de coisa errada aí, por aí, né? Uma questão também, esses dias não, acho que foi ontem ou ontem de ontem, eu tava assistindo um vídeo falando sobre as áreas mais rentáveis da arquitetura. E uma das áreas mais rentáveis, onde você consegue ganhar mais dinheiro, é a arquitetura de interiores. Então, um dos motivos também porque muitos arquitetos migram para essa área, porque é uma área que paga muito bem, e é a área que nós, designers de interiores, podemos trabalhar com tudo, porque a gente estudou para isso. A gente fez uma faculdade onde nos capacita, lógico, que não 100%, para trabalhar com isso, e a gente já sai ali no mercado e já pode meter a cara e fazer isso acontecer. E é, sim, uma área que mais paga bem e a área que tem um metro quadrado ali mais valorizado. Lembrando que o metro quadrado, quando a gente fala aqui no escritório, eu não cobro por metro quadrado, porque não é o certo, tá bom? Eu cobro aqui por hora trabalhada. Mas, também tem um ponto importante. Por que que é uma área mais valorizada? Porque quando a gente pensa assim, fazer um projeto de arquitetura, né, o arquiteto vai fazer um projeto de arquitetura, ele vai definir a arquitetura da casa, lógico, tem todo o trabalho, o tamanho dos móveis, o tamanho, desculpa, dos ambientes, a circulação dos espaços, a ventilação, a luz natural, tudo isso de fato é importante. Mas quando a gente pensa o tempo que leva para pegar esse projeto que o arquiteto fez e fazer o projeto de interiores, geralmente ele leva 3 vezes mais tempo para fazer o projeto de interiores do que para fazer o projeto de arquitetura. Então tem esse ponto também, né? Às vezes essa área de interiores ela tem mais demanda, é mais valorizada, mas também um projeto de interiores ele leva muito mais tempo para ser feito do que um projeto de arquitetura, né? Porque num projeto de interiores a gente vai escolher pisos, revestimentos, iluminação, marcenaria, móveis, a tinta que vai na parede, ou um revestimento, ou uma textura. Então, são muitas definições em um espaço, diferente do projeto de arquitetura, onde ele vai dimensionar ali a metragem quadrada dos ambientes. Lógico, tem a questão estética de arquitetura, que com certeza leva tempo, mas quando a gente pensa no interiores, são muitas definições que a gente precisa apresentar para o cliente, e às vezes o cliente ainda quer mudar alguns detalhes, o que vai também nos custar mais tempo. Então tem essa questão, tá? Então o mercado de design de interiores é um mercado quente, é um mercado que paga melhor e é um mercado também onde exige muito da gente, né? Porque são muitas definições também, então de fato tem que ser um mercado valorizado. O metro, o valor cobrado ali tem que ser um valor bom mesmo, porque é um projeto que demanda muito da gente. Tá? Hoje, então, como eu comentei com vocês, eu tenho 12 anos de formada em design de interiores e faz 4 anos que eu trabalho como autônoma, ou seja, eu tenho meu próprio escritório home office. Eu vejo no mercado de trabalho que eu tenho a sensação, às vezes, de alguns clientes que eu atendo, que eles acham que o design de interiores vai cobrar mais barato que o arquiteto. E eu acho muito engraçado quando eu percebo isso no cliente, sabe? E vamos combinar uma coisa? Por que que eu, como design de interiores, que sou especialista no interiores, vou cobrar menos do que um arquiteto, sendo que ele vai fazer a mesma coisa que eu? O que você acha? Se eu sou muito mais preparada, falando em questão da faculdade, e também no caso do meu tempo aqui de formada, em relação a um arquiteto. Exceto se fosse um projeto onde tivesse uma reforma estrutural. Né? Se fosse um projeto onde tivesse uma reforma estrutural, com certeza o arquiteto vai ter mais habilidades, né, da faculdade ali, de experiência dele, para a tomada de decisão nesse projeto do que eu. Eu teria que procurar um engenheiro, um parceiro aqui, para me ajudar nessas modificações estruturais. Mas tirando essa questão, gente, não tem nenhuma diferença, né? Na prática não tem nenhuma diferença. Até porque hoje a gente trabalha aqui no escritório com projetos de interiores, a gente faz alguns projetos de reforma com mudanças estruturais também, e a gente faz todas as definições em projeto, de revestimento, de piso, de pintura, de marcenaria, de iluminação, e a gente entrega esse projeto completo para o cliente.
Então, e aqui no escritório, nosso projeto é muito detalhado. A gente foca muito na reunião de briefing, em conversar com o cliente, entender o que ele precisa, em trazer cada um desses detalhes para o projeto, cada uma das definições, que piso que ele vai usar, o piso combina com a MDF, combina com os tecidos, qual é o estilo que ele prefere, que a gente vai trazer para esse projeto, é um estilo mais rústico, é mais clássico. Então, assim, a gente preza muito aqui no escritório por fazer uma entrega de projeto bem detalhada, um projeto de interiores mesmo, tá? Porque eu vejo que muitos designers de interiores trabalham mais com a parte da marcenaria, que não tem nenhum problema. Inclusive, hoje eu tô fazendo um projeto para uma cliente, que é o segundo projeto que eu faço para ela, onde a gente tá fazendo apenas o projeto de marcenaria, iluminação e pintura. Não é só marcenaria, né? Mas porque ela falou que queria pintar, né, o apartamento, a casa dela também. E porque a iluminação dela é toda aquela iluminação com placa de LED, sabe? Então eu vou sugerir pra ela mudanças, até pra casa ficar mais bonita. A gente não vai fazer forro, então a gente vai trabalhar com os pontos elétricos existentes lá. E a gente vai trazer novas soluções pra ela nesse espaço. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui, eu sei que eu falei várias coisas, vários pontos aqui. Se você tá assistindo esse vídeo, se você é estudante de design de interiores ou arquitetura, ou você tá querendo entender um pouco mais como funciona a diferença desses dois mundos, eu tentei explicar aqui da melhor forma para você, que de fato, se você fizer o design de interiores e você quiser trabalhar com obra, você não vai poder emitir responsabilidade técnica, mesmo com o design de interiores entrando no CREA. Você vai poder emitir a responsabilidade para o que o design de interiores pode atuar, não para mexer em partes estruturais. E aí, para isso, se você quiser trabalhar em obra, fazer o projeto e executar a obra, você vai ter que ter um parceiro. Você vai ter que ter um engenheiro que faz o acompanhamento da obra e emite essa responsabilidade de obra mesmo. Ou um sócio. Enfim, você vai ter que encontrar uma forma de ter uma parceria. E tem um ponto muito importante que eu não coloquei aqui para vocês, que é o arquiteto, quando ele faz um projeto de arquitetura, ele precisa de um engenheiro para fazer o projeto estrutural para ele, né? Para executar aquela obra de uma forma bem feita, é necessário um engenheiro para fazer o projeto hidráulico, elétrico e estrutural. Então, o arquiteto, ele precisa do engenheiro civil. E nós, designers de interiores, se nós formos fazer uma reforma, trabalhar ali com uma obra, né, executar a obra de algum projeto, ou fazer um projeto que a gente precisa de um respaldo técnico e estrutural, a gente também vai precisar de um engenheiro estrutural, ou de um arquiteto com experiência nisso. Assim também como um arquiteto, se ele for fazer uma reforma em um prédio, por exemplo, que não tem um projeto estrutural ali para ele consultar, ele vai precisar de um engenheiro estrutural experiente para fazer uma avaliação técnica ali, para ele sair quebrando as coisas. Então você vê como o arquiteto, ele precisa do engenheiro, o engenheiro precisa do arquiteto para fazer projeto de arquitetura, porque vamos combinar, projeto de arquitetura feito por engenheiro geralmente não é muito bom. Assim também como o design de interiores precisa do arquiteto e precisa do engenheiro. E o arquiteto também precisa do design de interiores e do engenheiro. A diferença é que geralmente o arquiteto, ele não quer reconhecer que ele precisa do design de interiores, porque ele não tem experiência na faculdade com isso, e geralmente a experiência que ele consegue é trabalhando na área ali. E muitos não gostam de trabalhar com interiores, muitos arquitetos, muitos não têm experiência, e às vezes não reconhece que precisa do design de interiores. Então eu acho que assim, englobando tudo essas profissões, a gente precisa ser mais humilde, reconhecer que a gente precisa um do outro, das habilidades. Eu tenho arquitetos e engenheiros que reconhecem o meu trabalho, que eu converso, que eu conheço, e que eles falam pra mim, Samela, você faz um trabalho muito bem feito, e eu reconheço também o trabalho deles. Então eu acho que isso, a gente tem que ter esse respeito mútuo na profissão. O arquiteto, por mais que ele não estude muito sobre interiores, ele pode atuar na área de interiores. E o design de interiores, ele pode atuar apenas na área de design de interiores, ele não pode atuar na área de arquitetura, apenas, né, se ele se formar em arquitetura também. Mas existem formas de você trabalhar, como eu expliquei aqui. Se você é um design de interiores, está estudando e quer trabalhar com obra, você pode procurar parceiros ou você pode fazer também um curso técnico em edificações, que é uma solução interessante. Eu acho que ele é um curso de 2 anos que você consegue emitir responsabilidade técnica para construções até determinado limite. Eu não tenho muitas informações sobre, mas você consegue trabalhar com reforma tendo esse técnico de edificações para te respaldar dentro desse serviço, tá? Tanto em projetos como em execução de obra.
Eu tentei explicar aqui um pouco sobre a diferença das profissões, trazendo um pouco, com certeza, a visão do design de interiores para o mercado de trabalho, valorizando o design de interiores no mercado de trabalho e lembrando também que a gente precisa respeitar todos os lados da profissão, né? A posição do arquiteto, a posição do engenheiro e a posição do design de interiores, porque se a gente quer isso, espera isso das outras profissões, nós também temos que ter esse respeito mútuo para os outros lados. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, coloca aqui para mim nos comentários que eu vou te responder com muito carinho. Quero te convidar também para seguir o nosso canal e curtir esse vídeo, que ajuda bastante na entrega. E se você quiser saber mais sobre o assunto design de interiores, sobre a profissão, tem vários vídeos aqui no canal, onde eu compartilho um pouco mais sobre o meu dia a dia, sobre a profissão, sobre esses anos de formada.